próximo cliente, o próximo convidado que a gente trouxer aqui, a luz vai ficar do meu lado. Eu já te falei. A luz vai ficar do meu lado. Cliente. Vamos lá? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com você aqui um assunto bem aleatório, tá? Quando eu era adolescente, não pergunta a minha idade, João. Passava Friends, sabe aquele seriado Friends que tem no Netflix? E aí, agora nos últimos dias, eu queria dar uma descontraída de algumas coisas. Eu vejo muita série pesada, de psicologia, pesada no sentido assim de ter que observar detalhes, raciocinar muito. Falei, eu não quero. Eu quero ver uma coisinha assim que, nossa, vou ver essa daqui, ó. Pra lembrar minha adolescência com a Vanessa. Beijo, Vanessa. A gente assistia junto, Friends, muitas vezes na casa dela. E aí, eu comecei a ver Friends, inclusive eu adoro, viu, João? Vocês que são novinhos, você conhece Friends, né? Eu conheço. Pois é, muito legal, eu gosto muito. Mas Friends é uma série que hoje provavelmente não iria pro ar. E é disso que eu quero falar aqui com vocês. Muitas vezes a gente acha eu também acho, viu? Que a gente tem ainda um caminho enorme pela frente quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de feminismo, né? Quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de falas que nos deprimem e que nos fazem, que são gatilhos para que a gente possa vir desenvolver algum problema. Então, a gente acha que não tem jeito, que a população não avança mesmo, que o mundo é devagar, que as coisas não melhoram. Mas rever Friends me fez entender que a gente já melhorou muito. A gente melhorou, João. Tô tão feliz. Claro que eu tinha uma memória afetiva boa, porque era uma fase da minha adolescência com uma pessoa que eu gostava, era super legal, duas amigas assistindo, rindo. Lembrar que nem todas as piadas que eles contavam naquela época a gente entendia, também porque a nossa idade meio que não estava muito de acordo com a dos personagens, né? Mas hoje, vendo, ao mesmo tempo que ainda me diverte, eu pego tantas frases preconceituosas, né? A irmã lá do Ross, ela era obesa na época da escola. O quanto que eles utilizam isso durante a série e ela ainda se sente mal, né? E que era super permitido e que hoje a gente não vê mais isso sendo tratado assim. Hoje as séries atuais do Netflix, por exemplo, a dos 13 motivos lá, tem uma de autismo, tem Sex Education. Hoje ela já vem com muita consciência de tudo isso e quando isso aparece, elas já trazem ali, já vira um boom, né? Como melhorou, como mudou. Outra coisa, e aí isso eu já tinha dito antes, eu amo Paulo Gustavo, eu tava assistindo Minha Mãe é uma Peça 3, que já tem tempo que saiu, né? E aí, quando terminou o filme, eu meio que fiz uma comparação com o primeiro. No primeiro, as piadas também ainda vinham com esse cunho, né? Ah, Marcelina, sua imensa, né? A gente olha pra Marcelina e pensa imensa. Hoje essas piadas não acontecem mais no filme, né? Eles entenderam um outro jeito de fazer piada. Continua super engraçado, mas muito mais respeitoso. Que não é rir do outro que vai fazer a população rir, né? Então, eu meio que fiz esse link dessas duas coisas. Você lembra de alguma aí, João? No Friends não é só isso não, tem muito machismo, né? Muito machismo, tem essa questão da gordofobia, tem preconceito, e sempre de um jeito muito cômico que a plateia ria e que hoje eu escuto e automaticamente eu penso, putz, isso não foi legal, né? Então isso mostra que a gente melhorou muito. Eu acho que antigamente as séries traziam essas piadas, né, pra rir, pra fazer rir. Hoje em dia, quando elas trazem uma situação de machismo, alguma situação de gordofobia, uma coisinha, é pra dizer que tá errado. Sim. Né? É verdade. E na verdade na mídia em geral, né? Eu estudei publicidade e propaganda e a gente viu muita propaganda que hoje em dia não seria veiculada. Você tem um exemplo aí pra nós? Tenho, por exemplo, a propaganda da Suquita,
Do tio? Do tio da Suquita. Nossa, Suquita eu lembrei do tio na hora. É o porquê. É uma propaganda que pegou o tio da Suquita, sim, né? Fez muito sucesso. Mas é uma propaganda que hoje não passaria, por quê? Porque faz a apologia à pedofilia. Sim, né? verdade. Então, as propagandas da Skol, tem uma propaganda de revista da Skol que como que os bebedores fossem se a Skol fizesse eles. E aí o bebedor tá lá embaixo pra mulher ter que abaixar bastante e mostrar a bunda dela. Eu não lembro dessa, horrível. Era uma de revista. Tá. Então, antigamente, o machismo, o sexismo, tudo isso era utilizado como ferramenta. Sim. Mas não como ferramenta pra dizer que estava errado. Mas ferramenta pra dizer, é assim mesmo. Né? E o quanto, e agora falando disso, e quando eu percebi isso, quando eu retomei Friends, eu tô vendo ainda porque é enorme, né? O quanto de gente não pode ter adoecido, né? Eu confesso que na época, vendo ali com a Vanessa, duas adolescentes vendo, eu não tinha noção nenhuma, né? Mas aí a gente também não pode pegar isso como justificativa, não tinha noção, tadinha. Né? Não tinha, mas hoje, com a melhora disso, com as séries atuais como elas estão sendo, a gente vai dar uma outra noção para os nossos jovens, né? Sim. Que a minha geração não teve. Então, o Paulo é muito Gustavo sério mesmo. isso. O Paulo Gustavo mesmo que você mencionou, eu acho que a ideia dele foi mostrar um amadurecimento da personagem. E houve, incrível. Né? Ela ainda é uma mãe engraçada, né? Não, ela sempre foi uma mãe engraçada, só que agora ela é uma mãe que aceita o filho gay. Sim. É uma mãe que não fica zoando a filha que é gorda, né? Porque no começo ela fazia muito com aquele negócio que a gente já falou em outro vídeo, né? Quero proteger minha filha. Então eu preciso chamar a atenção dela ser gorda, porque ela não pode ser gorda. Sim, porque daí, quem sabe, ela cuida da saúde. E aí no terceiro filme, não, é uma mãe totalmente diferente. É uma mãe que amadureceu, uma mãe que aprendeu. Pra mostrar que até as mães são capazes, né? O pessoal fala, porque mãe teimosa é assim pra sempre, né? Porque minha mãe é assim desde sempre. Mas quando quer, aprende. Sim. E acho que o Paulo Gustavo trouxe uma mensagem muito bacana. Muito legal, muito legal. Eu gostava, assim, do primeiro. Como eu disse, a gente gosta do que tem, né? Talvez daqui a alguns anos as séries vão estar bem diferentes pra melhor. E esse momento nosso aqui já vai não estar tão legal também. Essa é a vida, né? Essa progressão aí natural. Sim, mas eu acho que no geral a gente tem um saldo muito positivo. Hoje em dia a gente tem séries que falam de diversas coisas que antigamente não era falado, era só zoado. Sim. Né? Então, que nem você disse, quando a gente assiste Friends, a gente tem que entender, pra gente não ficar bravo com a série, a gente tem que entender quando que ela foi feita. Um momento sócio-histórico. Um momento sócio-histórico. Sim. A gente tem que entender isso, porque se você não entender, você vai ficar bravo. E você não vai gostar da série. Né? E as séries hoje em dia, nossa, pra mim são uma das maiores ferramentas de inclusão social que a gente tem. Porque trazem, principalmente personagens, né? A gente aceita os personagens. Os personagens estão ali, a princípio de tudo, pra gente criar empatia. Né? O objetivo de você assistir um filme, uma série, é você sentir. E você só sente quando você tem empatia com o personagem. Então, eu assisto um filme de romance e eu sinto empatia com a personagem, eu vou sentir o romance, eu vou sentir o que ela sente quando ela se apaixona. E a gente consegue até sentir empatia às vezes com personagens que no geral seriam tidos como, não, esse não é adequado. Sim, exatamente. Né? A gente consegue mesmo. Hoje em dia temos personagens gays, temos personagens, né, de toda a bandeira LGBT, temos personagens negros que são protagonistas. E isso é algo muito importante. Mulheres protagonistas, né? Mulheres que seriam consideradas gordas ou acima do peso. Né? Tá muito bonito de ver. É maravilhoso. Sex Education, pra mim, é uma das melhores séries da atualidade. É incrível mesmo. Personagens super carismáticos e fora do padrão, né? E engraçado. Engraçados. Totalmente. Personagens que você se identifica, personagens que você torce, personagens que você ama. E não são os personagens do padrão, né? E temos todos os tipos biofísicos ali. E isso é muito bacana. A pessoa assistir e se identificar, a pessoa assistir e ver, nossa, tudo bem eu ser assim. Porque tem uma personagem aqui
que é muito parecida comigo, né? E ela é demais. Gera representatividade, sim, né? exatamente. Gera pertencimento. Você sabe, eu faço bastante roda de conversa, às vezes os pacientes querem comparecer e comparecem, né? E sempre gera um sentimento de pertencimento. Quando você está numa sessão de psicoterapia e você está contando de repente que você tem um transtorno, né? Ou que você não está contando isso claramente, porque às vezes o sujeito não sabe que tem quando ele vai para lá, né? Mas às vezes eles já chegam com um diagnóstico. Eles sempre falam de uma maneira onde só eles sentem aquilo, né? E quando uma série retrata isso, quando a gente está numa roda de conversa onde o tema é esse, e ele começa a perceber que todo mundo ali, em alguma medida, sente como ele sente, é muito transformador, né? E é tão eficaz às vezes quanto uma psicoterapia individual, porque o pertencimento é muito importante para nós, né? As meninas deprimem muito quando elas veem esses Instagrams aí de mulheres maravilhosas, e independente de ter Photoshop ou não, porque ali no momento em que o cérebro olha, ele não vai fazer todo esse rolê de que tem Photoshop, de que ela não é realmente... Não, você olha e fala, pô, eu quero ser assim. E não tem ninguém como você numa rede dessa, desconecta você totalmente e adoece muito mentalmente. Então, Friends, assistir Friends lá do passado fez a gente ver o quanto que a gente tá indo bem, sim. Kelly, mas demora. Gente, desculpa, eu sou bem poliana nessa hora, viu, João? Porque eu gosto de olhar, a gente tem um caminho longo pela frente que é árduo, então não é poliana burra, no sentido de que, tá tudo bem, pra ela tá sempre tudo, não é isso. Tem um caminho longo que é árduo, mas a gente precisa parar e olhar para trás e reconhecer o quanto que a gente caminhou. É assim, muitas vezes, elevando essa potência do sujeito que está lá na minha frente na psicoterapia, que faz ele ganhar força para ir em frente mais um pouco, né? E para retomar muita coisa, e para curar muita coisa. Então, a minha maturidade me permite separar a parte ruim de Friends para fazer essa conversa aqui, mas continuar assistindo e pegando o que tem de bom, porque também tem coisa boa, né? Mas eu sei que não é pra todo mundo, vai ter gente que vai ficar com raiva, como você falou, e vai falar, as séries eram horríveis, machistas, deprimentes, não vou mais assistir, e tem todo o direito, né? E vou assistir o que a gente tem agora, mas sim, olhar uma do passado e olhar uma de agora mostra pra gente uma evolução muito legal e muito interessante, assim como Minha Mãe é uma Peça também. Você quer dizer mais alguma coisa? Não. A gente falou de pertencimento, a gente falou de representatividade. Rapidinho, mas falou. Você tinha dito de um filme de negros. Eu tinha falado do filme do Pantera Negra, que foi um filme que ganhou Oscars, inclusive. Vocês veem que eu entendo tudo de filme, né? Nada, porque eu não sabia. O filme do Pantera Negra ganhou Oscars, e é um filme que, tanto na frente como atrás das câmeras, a maior parte das pessoas que trabalharam negras são pessoas negras. Tá. Né? E o Pantera Negra, eu gosto de falar do Pantera Negra também junto com a Mulher Maravilha, porque o filme da Mulher Maravilha foi um dos primeiros filmes em muito tempo, numa época de filmes de que super-heróis estão dando certo, que trouxe uma mulher no papel de protagonista, né? Então, a mulher salvando o dia, não mais só o homem. Sim. E outra, ela vem de uma ilha que é cheia de mulheres. Tá. Então as mulheres não precisam dos homens para viver, né? Então eu acho muito bacana, uma mensagem muito legal do feminismo, sem agredir, sem ser ignorante, uma coisa mostrando o potencial das mulheres. Sem ridicularizar o homem. Sem ridicularizar o homem. Né? Não vale um feminismo que ridiculariza o outro. Exatamente. E o Pantera Negra, que é assim, os negros são vistos na maioria dos filmes como criminosos, né? Como as pessoas que estão do outro lado da linha. E aqui, eles também trazem um vilão que é negro, mas um vilão que tem um background. Eu não sou assim à toa, né? Sim, o meu pai morreu na minha frente. Como Coringa, né? Exatamente. E eu vi, na época que o Pantera Negra saiu, uma coisa muito interessante. Eu vi jovens lá nos Estados Unidos, um vídeo lá na internet. Jovens dos Estados Unidos, olhando pro pôster do Pantera Negra, do filme, e falando, nossa, que bacana, é muito legal. Eu acho que é assim que as pessoas brancas se sentem o tempo todo. Tá. Porque era a primeira vez que estava acontecendo pra eles. Tá. Né? Enquanto a gente tem Agora eu experimentei. Diversos heróis que nos representam, pra eles ali era a primeira vez que tinha alguém representando que bonito, eles. João, quero assistir. É muito bacana, então assista assim que é muito legal. Tem muita referência ao Rei Leão,
Tá. E é um filme espetacular. Tem um também que é uma escola, se eu não me engano, americana, onde a maioria dos alunos são negros, pobres, é um bairro muito pobre, e a Michelle Pfeiffer chega para ser professora, loira, de olho azul, né, como ela é linda, maravilhosa, e aí ela não consegue dar aula porque ela se... Eu não lembro muito, é um filme bem antigo esse, né, e aí quando ela entende que ela não vai conseguir dar aula daquela maneira que ela se apresenta, essa maneira convencional, ela começa a se aproximar deles por outros meios. E ela se depara com esse contexto que você falou, né? Eu não nasci assim, rebelde, terrível. Tinha alunos no meio que traficava, tinha alunos no meio, sabe? Tinha de tudo ali no meio, tentando... Era tipo a sala renegada da escola, era aquela sala que ela ia dar aula. E ela se aproxima da história de cada um deles e ela vê que tem contexto, né? Então um vilão tem contexto para ele ser vilão, né? A população negra no geral, a gente tem muito contexto para tudo que aconteceu, né? Tá na nossa história e acho que é muito importante a gente ter hoje essa nova roupagem, e é legal também a gente ter essas coisas antigas, como eu falei aí do Friends, pra gente acompanhar de maneira até cronológica nessa evolução para tudo isso. Então tem muita esperança mesmo. Eu fiquei bem contente de ver que a gente já deu alguns passos muito importantes, e de maneira geral, né? Porque chegou nas séries, chegou em todos os lugares, acho que toda a parte de artes, mas hoje a gente tem empresas muito mais conscientes também, né? Cuidando melhor. A saúde mental passa por isso o tempo todo, né? A gente ainda tem um pouco de psicólogo é pra louco, mas já melhorou muito. Hoje temos empresas entendendo que sujeito com muita saúde mental é muito mais produtivo. Então a gente está caminhando e está caminhando muito bem, e viemos aqui dividir isso com vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Curtam o vídeo, comentem, manda pra gente alguma sugestão aí se quiser. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Beijo.